As prévias eleitorais para a presidência da Argentina, realizada em 13 de agosto de 2023, revelaram para nós brasileiros uma surpresa. A liderança de um sujeito chamado Javier Milei, que muitos chamam de o Bolsonaro argentino. Mas o que essas figuras têm em comum, o Javier e o Bolsonaro? Primeiramente, essas duas figuras estão umbilicalmente unidas pela ideologia da extrema-direita, que na Argentina se apresenta como anarcocapitalismo e no Brasil, como se sabe e você conhece, apresenta-se como bolsonarismo. A extrema-direita é caracterizada, dentre outros conceitos, pela negação das funções sociais do Estado, a criminalização da política e dos políticos e descrédito na democracia representativa. Portanto, quando se fala em anarcocapitalismo e em bolsonarismo, se está falando de duas dimensões da extrema-direita que se revelam em uma espécie de fascismo renovado ou neofascismo, caracterizando-se de várias formas, a depender do país em que atua, ainda que tenham características comuns, como estas que citei anteriormente. Marcadamente, esses extremistas de direita defendem a privatização dos serviços públicos, como a privatização da educação, da saúde, da previdência social, a desregulamentação das leis trabalhistas, dentre outros que você conhece a partir da nefasta experiência do que foi o bolsonarismo no Brasil nesses últimos anos. Bem, dessa forma, essas figuras políticas negam a política enquanto dimensão básica do sistema democrático. Ou seja, agem politicamente para destruir a política tal qual a conhecemos, como um espaço de disputa democrática que busca a melhoria das condições de vida em sociedade. Neste sentido, se compreende o bolsonarismo e o anticapitalismo de Javier Milei como expressão da antipolítica, ou seja, uma ideologia no sentido de um ideário histórico, social e político que oculta a realidade, que nega a política e as instituições do Estado Democrático de Direito, revelando-se, por sua vez, em um movimento antipartidário e antissistêmico, que materializa profundas transformações na forma do fazer política e de organização do poder na sociedade, constituindo-se tanto uma forma eleitoral quanto uma forma de intimidação social. Assim, se pode afirmar que a extrema-direita, uma vez no poder, seja no Brasil, na Argentina ou em qualquer outra parte do mundo, busca reduzir a política a uma função meramente técnica, pensada e executada por tecnocratas, e a discussão política é vista como perda de tempo, que abre a política para a corrupção e a ineficiência. A política para os extremistas de direita é tida como uma estratégia de mercado e a esfera pública é colonizada pela esfera privada. Nega-se que exista qualquer fronteira entre a ação pública e privada e inunda o mundo político com motivos privados. Veja-se, por exemplo, o caso das joias do Estado brasileiro, que Bolsonaro e os seus se apossaram como se fossem suas. Para a extrema-direita, o debate sobre política deve ser substituído pelo debate sobre valores morais e culturais, rejeitando-se o raciocínio ético e ignorando a existência de dilemas morais. A política para essas figuras não passa de uma grande teatralização dramática, onde o virtual se sobrepõe ao real e o ator sobre o legislador, ou seja, o presidente da República, mas parece um ator. Isso lembra muito bem o que foi Bolsonaro nos nossos tempos, no tempo em que ele governou o nosso país. A esse conjunto de características, alguns estudiosos têm denominado de antipolítica, pela qual a política é retratada como um espaço desterritorializado, como algo supérfluo e descartável. Quando, em verdade, a política continua a definir a forma como vivemos em sociedade. Basta ver o que foi o Brasil dos tempos de Bolsonaro e o que está sendo o Brasil do governo Lula.